Boa tarde, pessoal. Tudo bem? Meu nome é Fernanda, curso de licenciatura em Ciências Biológicas pela Uniage. Estou aqui hoje para gravar minha última videoaula sobre Biologia para o Enem, no qual irei abordar o tema proteínas. As proteínas são macromoléculas orgânicas, porque elas têm um carbono na sua composição. É formada por monômeros, que é a menor unidade nesta proteína. E o aminoácido, que compõe todas as proteínas. Não é qualquer composto aminoácido que constitui essa proteína. O aminoácido, ele é formado por uma molécula central de carbono ligada a 4 componentes, como nos mostra a primeira imagem, a primeira figura. E a segunda figura vai mostrar a fórmula química do aminoácido. Os aminoácidos estão ligados ao hidrogênio, ao amínio, e esse nitrogênio está ligado a 2 hidrogênios. E o carbono, que é ligado duplamente com o oxigênio. E o oxigênio e o hidrogênio, esse grupo é chamado de carboxilo. O radical, na química orgânica, quando encontra-se essa combinação, é chamado de carboxilo. A última ligação, esse Rzinho, que está mostrando na imagem, faz parte do grupo dos radicais, que é variados existentes. Existem várias formas existentes, mas de 20 tipos diferentes de radical. E, obviamente, identifica 20 tipos diferentes de aminoácidos. Identificando assim, os 4 elementos, a gente já identifica o aminoácido. Os aminoácidos, eles se ligam entre si. Estas ligações entre os aminoácidos estão extremamente importantes para a gente compreender como se forma uma estrutura proteica. Queremos falar também um pouco sobre os 20 tipos de aminoácidos, ou seja, de radicais, que é importante saber, dentro dos 20 diferentes tipos, que iremos falar dos 2 principais grupos. São 12 aminoácidos ditos como os naturais, ou seja, eles são produzidos pelo nosso próprio organismo. Quando a gente faz algum resíduo e degrada algumas moléculas orgânicas, a gente pode gerar moléculas de aminoácidos, que são os naturais, portanto, produzidas pelo nosso corpo. Aí existe, portanto, também 8 tipos, dos 20, existem 8 tipos de aminoácidos que a gente não produz, ou seja, nós não temos necessidade de comer na alimentação, ingerir esses outros tipos de aminoácidos. Portanto, compõem esse grupo de 20 aminoácidos diferentes. Essa característica não compõe uma proteína. Para isso, é necessário ter uma estrutura, e essa estrutura era que irá definir uma proteína. Para ser uma proteína, esses aminoácidos juntinhos, entre eles, têm que compreender essas estruturas, que são a primária, secundária, terciária e a quaternária. A estrutura primária é a sequência dos aminoácidos. Eles estão ligados ao aminoácido do tipo 2 e do tipo 3. Esses 3 tipos de aminoácidos estão ligados entre si, por ligações de peptídeas, por reações de desidratação. Isso é uma pequena sequência por aminoácidos. Se caso ele venha crescendo na cadeia, é muito comum que as terminações do amino tenham alguns aminoácidos e as terminações de carboxilo de outros acabem interagindo entre si. Feito essas ligações, é chamado de ligações de hidrogênio. Frente a essas estruturas primárias, essas interações entre os grupos, os radicais, o amino e o carboxilo, eu posso formar uma estrutura secundária. A estrutura secundária, a alfa, álice ou as folhas betas, percebe-se que essas células proteicas vai se rolando, formando uma hélice,
tendo que uma interação entre a cadeia, que é a forma, e, portanto, essas interações fazem com que consiga ter essas estruturas em espiral. A estrutura terciária é a interação entre os radicais. Essa interação, mais conhecida nesse grupo, é a ponte de sulfeto. Essas pontes que estabelecem muito bem a molécula e um monte de toxina, de veneno, como a de aranha, de serpentes, escorpiões, entre outras. Tem muita ponte de sulfeto complexada e muito rígida a essa estrutura, portanto, permitindo o quê? A sua função. E a estrutura quaternária, ela está agrupando as cadeias. Quando se agrupa mais de uma cadeia peptídica, é formado o quê? Essa estrutura agrupada, parecendo que uma cadeia. É uma junção das 3 primeiras citadas anteriormente em uma só, tornando-se a quaternária. Cada proteína desempenhando a sua função e a partir de sua estrutura. Vamos falar um pouquinho sobre as funções. As proteínas, elas têm o quê? Um caráter estrutural quanto à sua função. Por exemplo, o colágeno é uma proteína bastante importante. Está presente nos tendões, ou seja, nos tendões as pessoas têm o quê? Muita resistência à tração e, portanto, é uma proteína bastante importante em fibras, que chamamos de fibras de colágeno, que apresentamos no tecido conjuntivo de forma em geral. A queratina está presente na nossa pele, em específico, principalmente na epiderme. A gente encontra a queratina revestindo todo o nosso corpo. Ele tem o quê? A importante função de uma estrutura secundária que compõe o quê? A queratina, para evitar o quê? Nossa desidratação. Nós precisamos o quê? Tomar água. A gente está desidratando. Por quê? Porque estamos eliminando através das glândulas sudoríparas. Portanto, essas proteínas, queratina, evitam o quê? Nós desidratemos mais do que isso. E assim eu tenho o quê? Essa função, além de que, quando essa queratina está bastante depositada, ela pode formar coisas mais rígidas, como, por exemplo, a nossa unha. A queratina também se apresenta no nosso cabelo, por exemplo, a utilização da chapinha, que muda a sua estrutura e ela desnatura. E ela pode voltar o original quando a gente molha os cabelos. Nem sempre pode acontecer, né? Esse processo, mas na maioria das vezes acontece. Somente a função secundária já compõe a queratina. Falar um pouco sobre o transporte. Tem também como função o transporte levar a substância através do corpo. A principal, por exemplo, é a hemoglobina, que é extremamente importante, pois ela está presente dentro das nossas hemácias, as células do sangue, os glóbulos vermelhos, graças ao quê? A hemoglobina, que elas conseguem carregar o oxigênio. No caso, são bastante oxigênios em uma célula só. E essa proteína, portanto, tem uma função de levar o oxigênio para as regiões que são necessárias para o oxigênio. Para fazer parte, por exemplo, a respiração celular, que gera energia importante de proteína. Lá nos músculos, existe o quê? Uma outra proteína que serve a reserva do oxigênio, que no caso é a mioglobina, que é principalmente na região muscular que a gente encontra a mioglobina, reservando o quê? O oxigênio para que, caso ele precise, portanto, ele depende do quê? Da mioglobina para fazer uso do oxigênio. Falar um pouquinho sobre os movimentos. A proteína, a quitina e a miosina são proteínas que, quando deslizam uma sobre a outra, promove a contração muscular. Essa contração muscular, que é o nosso movimento, não é só dos braços. Até mesmo quando falamos, os músculos faciais estão se contraindo. A todo momento estão
se contraindo. Falar um pouco sobre a alimentação. Alimentação. A função dos alimentos. São encontrados na nossa nutrição algumas proteínas que são importantes. Uma delas é a albumina. Essa proteína é encontrada no ovo. E essa proteína também é exemplo de desnaturação. É quando a gente aquece o ovo na frigideira, ele vira o quê? Um ovo frito. Por quê? Porque desnatura. É a desnaturação da albumina, que faz com que essa morfologia ficasse diferente da original. Mudando o quê? A sua estrutura quaternária, terciária e secundária. E a outra proteína é a caseína, que podemos encontrar no leite. Como, por exemplo, se colocar um limão dentro do leite, ele vai coalhar. No qual esse processo ele desnaturou essa proteína, ficando com o quê? O pH alterado, o pH ácido. Em relação à sua defesa, as proteínas são bastante importantes. A de defesa, por exemplo, a proteína que se chama imunoglobulinas, que são o quê? As famosas anticorpos, que encontramos no soro, que é utilizado para um monte de veneno, e justamente proteínas com atividades de defesa do nosso organismo, também de difusão e dispensáveis para o nosso corpo. Vou falar agora um pouco sobre uma outra função, que é a coordenação. A coordenação é como se fosse o quê? Um controle do nosso organismo. Pensando em coordenação, logo pensei no sistema nervoso, mas também no sistema endócrino, sistema hormonal. É uma proteína, como por exemplo, o GH, que é um hormônio de crescimento. Outro hormônio importantíssimo para o nosso organismo é chamado de insulina. Toda vez que nós se alimentamos, ela é liberada para fazer o quê? Sua função e uma molécula que é proteica. Portanto, mais uma função importantíssima para as proteínas é o controle da nossa alimentação. E por último, vou falar aqui sobre a catalisadora, que traz como função fazer o quê? Catalisar. O que é isso? Podemos fazer parte das enzimas, o papel o quê? Catalisador. Agora, dando continuidade, vamos falar um pouco sobre as enzimas, que são proteínas que atuam controlando o quê? A velocidade e regulando as reações que ocorrem no organismo. Elas que catalisam reações químicas específicas, atuando sobre substratos específicos e em locais específicos desses substratos. A ação dessas enzimas pode ser influenciada por alguns fatores, como a temperatura elevada. As enzimas são proteínas globulares especializadas, que controlam a velocidade, regulando as reações químicas do nosso organismo. É importante destacar algumas moléculas de RNA, conhecidas como ribozimas. Atuam como enzimas, portanto, elas ainda que apresentam papel catalisador, ou seja, atuam aumentando a velocidade das reações químicas. É o mecanismo das ações das enzimas. A energia é necessária para que uma reação inicie, isto é chamado de energia de ativação. Essas enzimas atuam reduzindo essa energia de ativação e fazendo com que a reação ocorra de forma mais rápida do que uma ausência dela. Essa capacidade catalisadora das enzimas é o que aumenta a velocidade dessas reações. As ações das enzimas ocorrem por quê? Por meio de associações temporárias com as moléculas, que estão reagindo, aproximando-as. Com isso, as enzimas podem enfraquecer também as ligações químicas existentes, facilitando a formação de novas ligações. Elas se ligam às moléculas específicas, denominando-os de substratos. E esses locais específicos, os sítios de ativação, formam um complexo transitório. Ao fim disso, o processo, esse complexo descompõe-se, liberando
os produtos e as enzimas, que geralmente recupera sua forma, podendo ser utilizada novamente para catalisar as reações. As enzimas, elas atuam em cadeia, sendo que diversas delas podem atuar em sequências, num determinado conjunto de reações, formando o quê? As chamadas vias metabólicas. Uma célula apresenta diversas vias metabólicas, cada uma responsável por uma função específica, por exemplo, a síntese de substâncias como os aminoácidos. E esses sítios de ligação? Como dito, as enzimas ligam-se aos substratos, nos denominados sítios de ligações, e eles o que apresentam resíduos de aminoácidos específicos, arranjados de forma tradicional, formam que os sítios de ligações locais, que os substratos ligam-se durante suas reações. Esse modelo de encaixe perfeito é conhecido como modelo-chave de fechadura, devido à sua relação com o fato de que cada chave encaixe-se em uma fechadura específica. No entanto, é sábio que a aproximação e a ligação desses substratos aos sítios de ligação induzem nas enzimas uma mudança conformacional, tornando-se ideal. E esse modelo é conhecido como modelo de ajustes induzidos. Em relação à sua temperatura, as enzimas podem ter sua atividade influenciada por alguns fatores. Estão a temperatura e o pH. E também temos as enzimas reguladoras. A temperatura, grande parte dessas enzimas aumenta suas taxas de reações, na medida em que a temperatura que elas atuam está elevada a 10 graus. Entretanto, essa taxa começa a decair a partir do momento em que a temperatura atinge os 40 graus. A partir dessa temperatura, observa-se que as enzimas passam a sofrer desnaturação, um desdobramento de sua estrutura. Já o pH, essa alteração no pH, do meio no qual as enzimas encontram-se, leva a alterações em suas cargas. A manutenção da forma das enzimas deve-se à atração, a repulsão entre as cargas dos aminoácidos, que as constituem. Mudança nessas cargas altera a forma das enzimas, afeta a ligação entre elas e o substrato, e assim a sua funcionalidade. As enzimas reguladoras, elas atuam regulando essa taxa das vias metabólicas, ou seja, muitas vezes elas ocupam o primeiro lugar da sequência da via metabólica e aumenta ou diminui sua atividade mediante alguns sinais. Por exemplo, os dos níveis de substratos, a demanda energética das células. Enfim, chega mais um fim de mais uma videoaula. Obrigado a todos que contribuíram para a execução desse trabalho. Fique com Deus. Até a próxima.